Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Mais um bate-papo hoje, nessa espécie de diário, né, das coisas que acontecem no mundo escolar e no mundo acadêmico. E vou contar hoje mais uma das minhas experiências, não é? Novamente, fui dar uma conversada aí numa escola, que para mim é relativamente comum, e o assunto que eu fui convidado a discutir era globalização. Até que não é um assunto de grande complexidade, se nós estamos entendendo o aspecto econômico, o mundo interligado, a aldeia global, por aí. Mas a turma era pequena. Na verdade, eram duas turmas só, juntas, só duas turmas, o que dava 50 alunos. Então, o diálogo era bem legal, muito próximo. Eis que descambou o assunto globalização para, afinal de contas, se tudo é relativo, não é? Se a verdade brasileira é igual à verdade americana, igual à verdade francesa, e acabou se reduzindo a minha verdade individual aqui da sala de aula e a verdade individual do meu vizinho aqui, afinal de contas, onde está a verdade, o que é isto, a verdade, como é possível isso? E eu, na minha cabeça, pintou Habermas. Esses dias eu falei num vídeo sobre Habermas. E me chamou a atenção uma aluna em especial, que ela me disse, do 7º ano, do fundamental, me disse assim: professor, se a minha opinião é que banana é melhor do que mamão, o que me interessa a opinião dos outros sobre banana ou sobre mamão? Porque a minha opinião é banana. E muitos outros foram por essa linha de reflexão. Deixaram bem claro que a única coisa, claro que não falaram de uma maneira sofisticada, mas nas falas, a única coisa inquestionável seria a liberdade de ter opinião. A única coisa inquestionável seria a liberdade de ser livre, né? Podiam discutir tudo, mas não entrava em discussão a liberdade de ser eu mesmo, a liberdade de dizer o que eu quero, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e mais, a liberdade de desconectar-me daquele que não quer aquilo que eu quero, ou que, pior, colide com aquilo que eu quero. Então, os meus amigos são aqueles que concordam comigo, e os não meus amigos, não inimigos, os meus não amigos, talvez indiferentes, é aquele que não concorda comigo, não quer o que eu quero. Aproximadamente isso, né, que foi colocado, e a dificuldade de aceitar algo que seja comum a todos, ou um momento em que eu devo abandonar a minha opinião e observar a opinião do outro, ou até adquirir, passar a ver o mundo do seu ponto de vista, a opinião do outro. E eu comecei dizendo para eles, mas afinal de contas, meus amigos, meus colegas, o que é uma opinião? Discute de cá, discute de lá. Acabei que escrevi no quadro a opinião como um juízo de valor. Opinião como uma forma particular de ver o mundo coletivo. O mundo de todos é visto de uma maneira particular, uma forma, um jeito particular. Também, opinião é algo questionável, porque opinião é do senso comum, não tem uma atitude científica, e é uma opinião, é um valor particular sobre o público. E é o que parece ser, e o que aparece ao olhar. Gostei muito da ideia de opinião como aquilo que parece ser, porque é individual, não há uma discussão ainda,
É minha opinião, é o que parece ser, e o que aparece ao olhar, porque geralmente a minha opinião é sobre aquilo que aparece, geralmente não tem densidade. E quando tem densidade, passa a ser ciência, passa a ser filosofia, sociologia, se tem densidade. E também ficou muito claro a questão de uma visão particular sobre o público. É uma privatização do público, no sentido que é a minha opinião particular sobre aquilo que é de todos. Então eu retomei a questão de como é que fica a liberdade para ser livre e a liberdade para ser livre no contexto da liberdade dos outros. Como seria bananas se todos querem mamãos? Como seria? E aí a discussão foi muito legal, mas o que pese, o que eu quero dizer aqui, o que pese, né, é a dificuldade da abertura para o outro, a dificuldade de modificar a minha crença de que eu sou livre e, portanto, posso particularizar o mundo. É meu direito e é minha obrigação ver o mundo sob os meus olhos, não necessariamente devo levar em consideração o olhar do outro, a dificuldade de abrir-me para o diálogo. Justo de pessoas adolescentes em que, em tese, tem abertura total para o mundo. O fechamento na ideia da opinião ficou muito claro. Eu tenho direito de ver o mundo de forma particular. E então eu perguntei para eles, dentro daquela conversa, eu disse, imagine a seguinte situação, já sabendo o rolo que ia dar. A seguinte situação, marido e mulher. A mulher diz assim, eu vou sair e quero sair sozinha. E o marido diz, não, tu não vai sair sozinha. O que vocês acham? Quase todos, para não dizer todos, disseram, é direito da mulher sair sozinha. E muitos outros disseram, é direito do marido não querer que ela saia sozinha, porque é a opinião dele. E temos a opinião dela. E eu disse, e daí? Ele tem a opinião dele, ele tem a opinião dela e entrou em conflito. Muitos disseram, mas tem o divórcio, né, professor? E eu disse, pois é, no computador tem o delete também. Será que não há uma possibilidade de os dois conversarem? De chegar a uma terceira possibilidade, que é A vence, 1. B vence, 2. Terceiro, ambos vencem. Não, professor, mas como isso? Para um vencer, outro deve perder, ou ela vai sair ou ela não vai sair. E eu pergunto, mas vencer não seria um casamento feliz? A dificuldade de ascender do próximo, do horizontal, pertinho de mim, linear, que é um vence e outro perde, ascender, ir para um espaço, um lugar espiritual onde ambos vencem, por ter um valor maior, não aparecia. Não aparecia. O que aparecia era sempre essa visão capitalista, e aqui não tem, eu não estou dizendo, logo, capitalismo é ruim, eu não disse isso, eu estou dizendo, essa visão capitalista, fato, onde um vence e outro perde, onde há lucro e perda, né? A situação de um ganha e outro perde na nossa vida cotidiana. E eu disse, poderá a ciência, poderá o capitalismo, poderá a ideia de ganhar e perder, resolver a situação, por exemplo, de uma doação de sangue, aonde o paciente que vai receber o sangue não aceita a doação de sangue, por uma questão pessoal, religiosa? Como nós vamos? A ciência pode resolver a situação limite deste casamento, onde um quer sair sozinho e o outro não quer, e não há resposta científica para isso? Nem sociológica? Talvez religiosa, é uma questão de opinião também, a minha opinião que a religião tal é legal e eu vou fazer parte dela, é um parecer ser também. Então, a única vantagem, eu acho, que eu obtive, uma vantagem cultural nem de conhecimento, mas de trazer uma cultura, uma ideia cultural diferente a esse grupo de pessoas, foi justamente a ideia de que ganhar e
convencido disso. É provável que eu falei, saí e eles continuaram com a mesma opinião de que alguém vence e alguém perde. Entretanto, algum provavelmente tenha ficado em conflito, né? E pensado, a minha absoluta liberdade de ser o que eu sou, independente dos outros, é um projeto falido. Talvez ele tenha ficado com essa dúvida. Projeto falido, a minha absoluta liberdade na liberdade dos outros. Talvez ele tenha passado a refletir e a dizer, talvez o diálogo onde ambos vencem, o diálogo entre ambas as liberdades, minha e do outro, conversam entre si para uma liberdade comum, seja a resposta viável. Tomara que alguns, tenham ficado com a pulga atrás da orelha e ficado com a questão, a liberdade só é possível quando é uma liberdade comunitária, onde uma liberdade aonde nós, entre os outros, continuamos livres, possivelmente livres, porque aceitamos os outros. E possivelmente, no sentido, dentro das possibilidades daquela comunidade. E por último, um aluno me pergunta, mas professor, o senhor está dizendo que é possível relativizar ou dialogar uma lei? Uma lei? Eu disse, sim. Em primeiro lugar, antes dessa lei existir, houve um diálogo. Houve uma comunidade pensante, ou deveria haver uma comunidade pensante entre cidadãos iguais que discutiram e levaram muito tempo discutindo para que essa lei se tornasse existente no mundo das coisas, quase que coisas físicas. No mundo das coisas, essa lei passa a existir e, portanto, ela passa a coibir, sim, e a coibição é fato. Entretanto, não morre aí o questionamento, porque ela pode ser substituída, ela pode ser ampliada, ela pode ser qualificada. Nós podemos estudar, ampliá-la ou restringi-la, nós podemos discutir a punição, o tamanho da punição, se é necessária a punição, como fica. Então, inclusive a lei está dentro dessa comunidade do diálogo. Eu sempre digo uma comunidade aprendente, um comunismo aprendente, onde todos estamos no planeta Terra para aprender e para discutir. Então, tentei deixar claro a seguinte fala: não é preciso para um ganhar o outro perder. É preciso que ambos ganhem pelo amor de Deus. Jovens e muitos adultos, por favor, não existe liberdade absoluta quando eu prescindo do outro, não precisa nem prejudicar o outro. Simplesmente ignorar o outro já me faz um sujeito menos livre, porque o outro há de ignorar-me. E em determinado momento nós vamos colidir. Nós vamos colidir, porque é impossível ignorar o outro em 100%, todas as vezes e para sempre. O outro discute comigo, vai discutir, forçará o diálogo um dia. E o monólogo vai ser implodido pela necessidade do diálogo. Ou optaremos pela guerra, pelo divórcio, pela briga. E isto é essa opção, pela briga, pela guerra, pela separação, pelo divórcio, pelas brigas, é a opção que não deve existir. Fica aí essa minha conversa e mais uma página para o meu diálogo, meu diário, meu diálogo diário. Um abraço, até a próxima.